Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo ao IncorporaCast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e hoje eu recebo o Cláudio Carvalho, que é sócio da AW Realty, associada à Abrainc de São Paulo, capital. Cláudio, seja muito bem-vindo ao IncorporaCast. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado, Andréia, e todos os associados da nossa Abrainc, né? Cláudio, você tem uma longa trajetória profissional com passagens por grandes empresas do setor, como a Cyrela. Você atua em conselhos de administração, além de ter participado também da gestão João Dória na Prefeitura de São Paulo, não é mesmo? E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional para a gente entender todo esse caminho que você percorreu até fundar a AW Realty. Obrigado. Quando fala que tem uma longa trajetória, parece que está ficando velho, mas... Não, e a experiência? Essa. E a experiência que você vai trazer aqui pra gente hoje? Eu tenho 34 anos do mercado imobiliário, sempre atuei, comecei em banco lá atrás, né, no crédito imobiliário do Unibanco, isso em 89, 90, aí migrei por algumas empresas, pequenas construtoras, é aí que trabalhei numa multinacional antes, né, quando eu ainda era executivo, meus 20 e poucos anos, que cuidava da parte de real estate de um grupo holandês, que é o grupo do mesmo grupo da CIA, que todo mundo conhece, né? Que é uma rede grande de varejo, e tinha uma empresa que chamava Redevco, que chamava Real Estate Development Company, era uma empresa que fazia a gestão dos ativos aqui no Brasil. E aí eu fui para a Cyrela, né? Aí que foi a grande virada, né? Eu fui para a Cyrela, tinha acabado de abrir o capital, era uma empresa muito admirada, hoje muito mais. Isso em que ano, Cláudio? Eu fui para lá em 2003, quando abriu o capital, 2005, 2004. E aí eu fiquei lá, um aprendizado enorme, né? Fiz muitas amizades, fiquei quase 20 anos lá, tenho uma relação muito próxima com a companhia hoje e uma relação muito mais próxima, que eu sou um privilegiado, que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, e todo mundo, a maioria sabe, com o seu Eli, né? Que hoje é uma referência, sempre foi, mas hoje cada vez mais. E aí eu saí em 2017, né? Eu era vice-presidente executivo, atuava muito na parte corporativa da companhia, com muita gente conhecida aí, está no setor hoje, todo mundo, as grandes empresas de capital aberto hoje, algumas derivaram da Cyrela, então a gente tem uma relação muito próxima com todo mundo, e até a gente fala que no mercado não tem concorrente, né? Tem amigo, a gente só concorre no terreno, mas depois é tudo amigo, né? À noite está todo mundo junto. E aí nós fundamos a AW Realty em 2018 para 2019, eu tive uma passagem na gestão pública, como você falou, a convite do então prefeito João Dória. Eu aceitei um desafio, eu queria conhecer o outro lado, e eu fui ser secretário na prefeitura, também foi um aprendizado e um desafio muito grande. O Cláudio, esse ano a AW Realty foi uma das vencedoras do Master Imobiliário, que já está na 30ª edição. Vocês venceram na categoria Empreendimento Residencial. Eu queria que você falasse qual a importância desse prêmio e quais foram os diferenciais que fizeram a empresa, ainda com poucos anos de atuação, a faturar esse prêmio. Assim, para nós foi uma alegria muito grande, né? A gente não trabalha para ganhar prêmio, mas quando nós fundamos lá a AW Realty, eu, o Rogério, o Ivo Von Hatt e o Sérgio Atier, que nós fizemos uma associação entre nós quatro para criar uma empresa diferente, e a gente já tinha uma base que era a Atier Von Hatt, que é uma grande empresa, um grande escritório de construção e arquitetura no Brasil, né? Líder do setor corporativo, e que tem uma arquitetura muito refinada, né? E uma equipe de arquitetura. Então, nós criamos a AW Realty justamente para fazer projetos diferenciados no médio e alto padrão na cidade de São Paulo, né? Eu falo que a minha experiência de tantos anos na Cyrela, muito calejada nisso, da gente poder tentar fazer projetos diferenciados, né? E a gente tem conseguido. E no Praça Faria Lima, que foi um dos primeiros projetos que nós fizemos, já entregamos, foi super bem vendido, foi um sucesso. A gente teve a alegria de ganhar o Master Imobiliário, por uma tendência pela localização, que é um residencial de alto padrão na Faria Lima, né? Não tem mais terrenos na Faria Lima, né? É uma coisa rara, então a gente conseguiu localizar, identificar um terreno premium, que era muito cobiçado esse terreno no mercado há muitos anos. O terreno era da Bruna Lombardi,
amiga, atriz, muito conhecida aí por tudo, e a gente conseguiu fazer uma tratativa muito boa e criar o Praça Faria Lima, com muita biofilia, com muita arquitetura diferenciada e numa localização, e a gente teve o reconhecimento do Master Imobiliário esse ano com o Praça Faria Lima, a gente ficou muito feliz. Ô, Cláudio, em relação a um panorama mais amplo do mercado imobiliário, na sua avaliação, quais são os principais desafios para 2025? A mão de obra qualificada, a redução do funding, além dos juros altos, você diria que são as maiores preocupações? E, aproveitando que a gente está nesse tema, que alternativas podem ser adotadas para enfrentar essas questões, esses desafios para 2025? André, eu falo o seguinte, quem está no mercado há pelo menos 20, 30 anos, sabe que o nosso mercado são ciclos, né? Já passamos muitas crises, passamos a crise do distrato, passamos a crise americana, subprime, passamos variações de inflação, variações já viveu muitos políticas, Brasis, né? Faz parte da vida. Tem que levantar, acordar, trabalhar e levar para cima. Sempre com o pé no chão. E o que eu vejo? O Brasil tem um potencial enorme, enorme. Então, como eu acredito demais, né? Então, eu vejo o seguinte, nosso mercado é um mercado gigantesco. O Brasil é um país continental. Então, a gente tem muitas oportunidades. Vão ter variações econômicas, políticas, sempre. Sempre. Isso no mundo inteiro tem. Eu vou falar assim, eu quero viver num país de estabilidade total. Isso não existe. Então, você vai ter um fator aqui de guerra, um fator de religião, um fator... Então, tem cada país... Climático, principalmente agora. Você vê que loucura que nós estamos vivendo aí em vários lugares, na Espanha ontem. Então, assim, nós precisamos estar atentos a tudo, mas o Brasil é espetacular. Então, quem acredita, fica aqui. A gente tem que parar de falar mal do Brasil, e não é concordar com tudo, e acreditar e trabalhar. E nós, empreendedores, empresários, principalmente do nosso setor, gerador de emprego, sempre tem muita cautela e sempre tem muito investimento. Então, minhas perspectivas para o ano que vem, ótimas. É só querer trabalhar. É óbvio que o que eu falo, com cautela, a gente tem que ter com planejamento, como a gente conversa sempre, cash flow em dia, sem fazer loucura, tem espaço para todo mundo, né? Infelizmente, algumas empresas ficam pelo caminho e outras nascem, que é o caso da nossa, né? 6 anos, aí já estamos indo para o 3º ciclo. As empresas se perpetuam, tem casos de empresas muito prósperas, que estão aí há mais de 50 anos no setor, né? E que vão muito bem, caso da Cyrela, né? E outras empresas que também estão crescendo muito, como é o caso da Direcional, uma empresa super admirada, né? Que também nós temos uma parceria, uma sociedade, e as outras empresas, você tem Cury, você tem Lavi, você tem Ezetec, e fora de São Paulo também, André. Então, tem uma expansão geográfica e um desenvolvimento enorme. Você vê a Moura do B, lá em Recife, você vê o pessoal lá do Paraná vindo, trabalhando, Goiânia muito próspero. Então, você tem os nichos pelo Brasil, os setores no Sul, que são muito prósperos. E as empresas crescendo, se desenvolvendo. E, obviamente, né, a gente tem que olhar bem. Taxa de juro, que impacta diretamente no nosso negócio. Trabalhar para que a gente possa melhorar o fator social, que é importante, né? A desigualdade é muito grande no Brasil, e isso as empresas de baixa renda têm uma colaboração gigante para o desenvolvimento do país, e ter um planejamento sólido, né? Planejamento sólido, porque o mercado tem, o déficit habitacional é gigantesco e as oportunidades estão aí. O Brasil é o país das oportunidades. Tanto no econômico quanto no médio e alto padrão. Em tudo, Andréia, em tudo. Quem quer trabalhar, quer vencer e reclamar menos, vai em frente. O Cláudio, numa entrevista ao Valor, no começo desse ano, você falou que a expectativa para 2024 era alcançar 1,25 bilhão em VGV, com 4 projetos. Vocês vão atingir essa meta? E ainda te pergunto, as expectativas para 2025, né, para a AW Realty, quais são e como é que a empresa se posiciona no mercado. E quero saber também se o foco seguirá em imóveis de alto padrão.
A gente não tem guidance, que nós somos uma empresa de capital fechado, mas sempre perguntam. Nós tivemos um grande projeto na cidade, que foi quase, se somar todos, corporativo, tudo, deu quase 1 bi, que é o Bosque Vila Nova, em parceria com mais 2 sócios. A gente também tem alguns projetos em parceria. Nós lançamos 3 projetos esse ano, que deu 1 bi, e foram bem sucedidos, né? Um na Zona Norte, e um na Vila Nova e um nos Jardins. O ano passado a gente lançou também por próximo de 700 milhões. O ano que vem a gente tem um planejamento para lançar 1 bi 200, com sócios também, né? Nós temos 5 projetos no pipeline, né? Sempre no alto padrão. Também uma concentração muito grande na Zona Norte, que é uma zona que a gente atua, né? Santana, uma região que a gente gosta. Zona Norte e Zona Sul, né? Alguma coisa na Zona Oeste, na borda da Faria Lima, por lá de Pinheiros, a gente gosta também. Nós temos um projeto muito bacana para lançar em março, abril. Nossos planos justamente esses, no médio alto padrão, com terrenos bem localizados, bem posicionados, e nós temos um planejamento de lançar em torno de 800 a 1 bilhão por ano para acompanhar o mercado nos próximos anos. A gente acha que vai conseguir, já temos caldo para isso nos próximos 2, 3 anos. Uhum. E a WRIUT deve abrir capital? Só Deus sabe, não sei. Essa pergunta que todo mundo faz a janela não está favorável, né? A gente não trabalha para isso, né? A gente trabalha para... O nosso sonho, o meu, é perpetuar a empresa, né? Deixar um legado, construir uma marca que a gente está conseguindo construir, com reconhecimento, com boa reputação, para os clientes, para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros. Isso é o que vale, né? Fazendo bem, ajudando as pessoas e criando uma marca, né? E para deixar um legado. Eu, por exemplo, né? Eu tenho sócios, né? Mas eu não vou parar, né? Estou com 55, eu tenho mais 30 pela frente, se eu tiver saúde, Deus quiser. Então, e eu quero sempre estar perto das empresas, né? A gente tem 2 empresas, eu quero estar sempre perto, gosto do mercado e não vou deixar de trabalhar. Não quero mudar de vida, não quero nada, não preciso. Acho que Deus deu mais do que eu imaginava e precisava ter. A gente tem que trabalhar para gerar emprego, ajudar as pessoas, ajudar o país, desenvolver, construir um país melhor, dar mais oportunidades para as pessoas. E se vai abrir o capital ou não, não sei. Janela, se tiver, a gente analisa. Prioridade? Não, prioridade não é, mas é um plano? É um desejo? Pode ser que seja. Tá não legal. sei se eu respondi. Respondeu. Ô, Cláudio, que falando especificamente da cidade de São Paulo, de legislação, queria que você avaliasse para a gente as revisões mais recentes das legislações urbanísticas, plano diretor, a lei de zoneamento. Você considera que essas revisões foram boas para o desenvolvimento urbano de São Paulo? Andréa, quando você tem família, você tem que tratar todo mundo igual, tá certo? Então, qualquer revisão tem que ser bom para todo mundo, né? Não tem que ser pró-mercado, não tem que ser pró não sei o quê, pró-associação, pró não sei o quê. Então, e como eu passei pela gestão pública e tenho muito, modéstia à parte, conhecimento da gestão pública, eu sei como funciona, né? Todo mundo fala assim, você conhece, você gosta da política, eu procuro entender, né, do que criticar a atuação política. E política é um assunto muito controverso, principalmente nos tempos atuais, né? Eu acho que a revisão foi boa, né? Eu sempre digo, ótimo é inimigo do bom. Você vai falar assim, mas podia ser assim. Eu não quero tudo para mim. Eu quero o melhor para os outros, porque vai ser bom para mim. Se eu quiser o melhor para você, você vai se sentir bem, eu vou estar bem. Então, não dá para a gente falar que foi ruim. Porque podia ser melhor, podia ter mais prédios mais altos. Eu queria. Meu sonho era construir um dos prédios mais altos de São Paulo. Uhum. São Paulo, como as outras cidades do mundo, não tem esses cartões postais que são os prédios que levam desenvolvimento, urbanismo, leva as pessoas, leva turismo, leva uma série de coisas. Eu ainda acredito nisso, né? Eu acredito nisso. Eu vejo pelas revitalizações aí que a gente tem acompanhado e eu tenho participado de alguma forma, tanto na CETESB, que eu sou conselheiro, quanto em participações em conselhos de governo. Você vê o Rio Pinheiros, teve uma transformação,
é inegável. Sim. Tanto da parte de poluição quanto da parte urbanística. Olha o que está sendo feito no entorno do rio, que está sendo mais aproveitado. Você tem uma ciclovia, que não tinha, você tem mais a população tem mais acesso aos parques, os parques estão melhores. Então, assim, o mercado imobiliário, a cidade precisa dele. E nós somos responsáveis para dar para a cidade, para devolver para a cidade, nesse termo, o que a gente também tem. Então, é uma mão dupla, né? Nunca vamos querer tudo, porque senão é ganância. E também nunca vamos tirar tudo, porque também é egoísmo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, e aí serve a Abrainc para isso. Hoje, disparada, a melhor associação do setor, né, que vem desempenhando um papel fundamental, né, com a turma toda, aí o França e toda a equipe, porque a gente precisa ter, para que a gente possa dialogar, discutir, debater com o setor público, com a sociedade, com as organizações, com a associação, o que é o melhor para as cidades. Não adianta um só querer, ninguém leva. Acho que todo mundo tem que sentar, dialogar e ver o que é melhor para todo mundo. Assim que as cidades crescem, florescem e permanecem. Nova York, Chicago, Berlim, né? E cidades que foram devastadas aí. Berlim foi reconstruída, olha que maravilha, entendeu? Então, nós temos aí bons exemplos e dá para a gente chegar lá. Diálogo. E numa imensidão que é São Paulo, né? Esse gente, tipo de legislação é sempre muito controversa. Né? A gente está na bolha aqui, né? Sim. Faria Lima, Paulista, você anda 10 quilômetros, 2 quilômetros. Você está num universo diferente. Então, a gente precisa tratar tudo isso. Esse é o papel fundamental das empresas de baixa renda, que está levando dignidade para a população e para as pessoas. Eu falo que as empresas de baixa renda e o programa Minha Casa Minha Vida, que é um baita programa, e eu não sou defensor de governo, porque eu nunca fui filiado a partido nenhum, eu defendo o que eu acho, as minhas convicções, está trazendo um bem enorme. Porque o maior sonho, que isso é um clichê que todo mundo quer, é a sua casa. E o Brasil tem uma questão de submoradia enorme, né? Eu sou lá conselheiro do Gerando Falcões e a gente atua nas favelas. Então você vê que tem mais favela do que McDonald's e Burger King no mundo, né? Então, alguma coisa está errada. Tem muito ainda a construir, Tem né? muito. Estamos longe, mas nós estamos no caminho. O Cláudio, queria falar agora de adoção de práticas sustentáveis, industrializadas e inovadoras que são cada vez mais relevantes, estão cada vez mais no radar do setor imobiliário. O que você pode falar desses temas a respeito, né, da AW Hilt em relação a essas questões? Sustentabilidade, industrialização e práticas inovadoras. A questão de sustentabilidade, a gente sempre busca os selos, né? Então, quando a gente concebe o projeto de arquitetura lá junto com a Thier, que preferencialmente faz os nossos projetos, a Thier Von Hatt, né? A gente vai buscar essa pegada de sustentabilidade, de biofilia. Esse é o caso do Praça Faria Lima, o Bosque Vila Nova, que a gente está fazendo um lançamento agora há um mês, foi um sucesso. Nós criamos um bosque dentro do terreno, dentro do empreendimento, com quase 500 metros quadrados, com 92 espécies nativas, projeto do Cardim, muito bacana. Então, a gente está tentando buscar inovar, né? Sustentabilidade não é só você botar varanda verde. A gente tem que pensar mais a fundo, né? Tem que ver a questão da água, a questão do clima, a questão do verde, a questão da mobilidade, a questão do entorno. É isso que a gente tem que pensar. No processo de industrialização, eu vejo muito assim, e eu visito muito, eu vou falar um pouco de uma outra empresa que eu admiro, que eu faço parte, que é a Direcional, que ela tem um processo construtivo de industrialização que ela está muito à frente, né? Então, por isso que ela tem um ganho muito grande de produtividade, né? Na gestão, na governança lá do Ricardinho, que meu sócio, querido amigo, brilhante, e vale a pena conhecer, né? Que são as placas metálicas, um processo construtivo muito mais seguro, mais limpo, mais rápido, que vale a pena conhecer. E mão de obra, você perguntou antes, mão de obra sempre está difícil. Quando o mercado está aquecido, fica mais difícil. Né? Quando o mercado desaquece, fica mais fácil. São Paulo sempre vai ter esse problema. Então, temos que tratar com cuidado.
Mas como você disse, o setor já sabe que é praticamente inerente ao setor enfrentar esses desafios. Faz parte da vida. É da vida, Quem achar que tá no ramo errado. Não é fácil. Como nada é fácil, né? Temos que ir em frente. Ô, Cláudio, vamos mudar agora, assim, um pouco de assunto ainda dentro do mercado imobiliário, mas vamos falar de uma outra questão. Filantropia. Você está muito ligado a esse tema e já faz um bom tempo, não é mesmo? Faz tempo. Você atua na Amigos do Bem, na Gerando Falcões, entre outras instituições. Instituto Ayrton Senna, que é o meu coração, todos são, mas... Sim. Ontem fizemos uma festa maravilhosa, 30 anos do Instituto, uma festa que nunca teve, com muita, assim, uma magia diferente, porque o Ayrton, né? Então a gente homenageou os 30 anos da morte do Ayrton e os 30 anos da fundação do Instituto, que é referência em educação no Brasil. Fizemos uma festa bonita ontem também para arrecadar para o projeto. Filantropia, para mim, eu tenho 3 coisas na minha vida. Minha família, a minha empresa e fazer filantropia. E está dentro disso, lógico, os amigos, o relacionamento, tudo. E eu veio muito do seu Eli, né? Então, eu passei muito tempo, até hoje, sou muito próximo e sou um privilegiado, como eu já falei, gosto de falar. Ontem à noite estava com ele, ontem à tarde conversando com ele. A gente briga, como eu digo, nos projetos, porque e ele incentiva muito as pessoas. E como eu já tinha isso da minha família, né? O meu pai, quando eu era pequeno, lá em Itanhaém, meu pai era presidente do Lions Club, então ele fazia... Meu pai cozinhava muito bem, né? Já nos deixou, e ele fazia comidas para 200 pessoas, solidário, isso há 50 anos atrás, né? Então eu cresci vendo tudo isso. Os efeitos disso. E foi uma coincidência muito boa eu encontrar o seu Eli. E ele estava naquela caminhada, ele sempre foi um filântropo dentro da comunidade e depois fora, exemplar, o maior do Brasil, o meu maior exemplo. E acho que ele sempre me incentivou e sempre me deu bons exemplos. Eu sempre falo, você tem que andar com gente igual ou melhor que você, né? Para pegar o que as pessoas têm de bom e te ensinar e te guiar e você corrigir seus erros. E aí foi natural, Andréia. Eu me desliguei, eu participava de conselhos de muitas empresas. Aí eu tomei uma decisão, eu falei, só vou participar de conselho de empresas de terceiro setor, exceto na Direcional, que eu tenho uma participação numa outra empresa nossa, e na CETESB, que eu estou lá há muitos anos, fui presidente do conselho. Eu acho que também é uma forma de fazer você doar seu tempo. O que eu recebo lá é muito pouco e eu dou. Então, eu estou lá para ajudar também na parte de desenvolvimento sustentável, numa empresa muito com uma reputação enorme e referência no Brasil, apesar de ser uma empresa estatal, né? Então, estou lá há 6 anos no conselho, fui presidente do conselho durante 4 anos e lá na Direcional. Mas os outros conselhos são todos do terceiro setor. Então, eu estou lá no Instituto Ayrton Senna, estou no Gerando Falcões, estou lá com a Viviane Senna, que é minha irmã querida e junto da família. Estou no nosso olhar da nossa amiga Thaísa, que está sempre aqui com a gente. E aí eu vou chamar o pessoal da Abrainc, que nós vamos construir uma sede própria para o Instituto Nosso Olhar e nós vamos cuidar de 500 crianças. Esse é o nosso desafio para o próximo ano. Eu vou convocar todo mundo, porque todo mundo sabe que quando eu começo a pedir, ninguém me segura. Que não é para mim, eu peço para os outros. Então, fica mais fácil, né? Estou lá no Fundo Social, né? Com a Cristiane, que é a esposa do governador Tarcísio. Estamos lá no conselho. Nós temos um hospital que cuida de paralisia cerebral importante aqui na Vila Mariana, que é o Cruz Verde. Então, a gente tem que se desdobrar. Falar, dá tempo? Dá. Você só pede alguma coisa para quem não tem tempo, Andréia. Quem está com tempo sobrando não vai te ajudar tanto. É verdade. Então, o tempo a gente arruma. E isso faz muito bem. Cláudio, olha só, você falou do Instituto Ayrton Senna, comemorando esse ano 30 anos. E eu me lembro, me corrija se eu estiver errada, até pela projeção, né, que o nome que carrega o Instituto Ayrton Senna,
talvez tenha sido um dos primeiros mais profissionalizados nessa área e que começou a difundir essa questão de projetos sociais de uma maneira mais organizada, que a gente sabe que é preciso, tem muita gente com muito boa vontade, mas é preciso profissionalizar essas ONGs, essas organizações da sociedade civil. E aí, eu quero falar do seu lado, né, que você fale pelo lado empresário. Então, eu vejo que o Instituto Ayrton Senna mobilizou mais, vamos dizer assim, pessoa física. Sim. Claro, tem lá a participação das empresas, há muitos anos, são muitas empresas e tal, os parceiros, mas acho que a Viviane, pelo nome do Ayrton e tal, acaba falando mais com, vamos dizer assim, pessoa física. E aí, você citou algumas vezes o Dr. Eli Horn, que lidera um movimento Bem Maior, que nasceu com a ideia, continua trabalhando para desenvolver a filantropia, principalmente entre empresas, Isso. que é uma cultura que a gente não tem no Brasil. O movimento Bem Maior, ele trabalha para isso. Queria que você falasse para mim qual que é a diferença da gente movimentar esse espírito de filantropia em pessoa física, né? Vamos dizer assim, em formiguinhas, eu faço uma coisa aqui, o meu vizinho outra coisa ali, ações menores, mas não menos importantes, e agregar, trazer empresas, trazer grandes organizações, trazer até famílias, grandes fortunas, para essa conscientização quanto à filantropia, num país tão diverso, desigual como é o Brasil. É o seguinte, a gente doa pouco. Então, a gente precisa mudar essa chave, virar a chave. O Bem Maior, que você citou, vou começar por ele, então vou dar um passo atrás. A gente criou o Instituto Cirela, quando ninguém tinha criado ainda, né? Então, a gente destinou 1% do lucro líquido da companhia, na época, para projetos sociais, o Aron, que toca até hoje. Quando nós fundamos lá atrás, há 15, 18 anos, eu não lembro. E esse foi o princípio. E outras empresas vieram, né? Com a mesma tocada. É muito pouco ainda, apesar do trabalho excepcional que, por exemplo, o Instituto Cirela faz. Mas a gente precisa multiplicar. Como é que a gente multiplica? O brasileiro precisa, principalmente o empresário, nós, aprender a devolver mais. Ah, mas eu ajudo aqui. Não, a gente precisa ter uma cultura de filantropia. Por exemplo, nos Estados Unidos, 2%, 3%. No Brasil é 0,4%, 0,5%, é baixíssimo. E, obviamente, que a nossa desigualdade é muito maior do que lá, incomparável. Então, o nosso potencial é grande, mas a gente ainda faz pouco. A gente melhorou muito, né? Foi o que você falou, os projetos se profissionalizaram. O Instituto Ayrton Senna impactou 30 milhões de crianças, André. Isso é dado, está lá, auditado, comprovado. No Brasil inteiro, junto aos municípios, governos estaduais. Políticas de educação, políticas públicas de educação desenvolvida para municípios e estados que deram resultado. Se você vê no ranking do IDEB, que é o ranking da educação, o Ceará é o número 1, era o 17º. A cidade de Sobral é a referência, quando a gente fala de instituto. Então, a gente conseguiu atingir 30 milhões de crianças e temos uma missão muito maior ainda. Por isso que tivemos que estruturar, profissionalizar. Hoje tem executivos no instituto, lá no Instituto Ayrton Senna, né, que conduzem com uma equipe de 80 pessoas, 90 pessoas, eu não sei direito. E o Gerando Falcões é igual. Tá? Então, cada um, o terceiro setor está se organizando com conselhos, com gestão, com governança, com planejamento, mas a outra ponta a gente precisa fomentar mais, que é a cultura de doar. O Bem Maior veio muito para isso. O seu Eli Rubens, o Eugênio Matar, o Luciano Huck, a turma toda, estão com esse propósito, né? E tem feito um trabalho maravilhoso, liderado pela Carola Matarazzo, que está à frente, nossa amiga aí, queridíssima, que todo mundo tem seu propósito, né? O que a gente leva da vida? O que leva? A vida que a gente viveu aqui. A vida que a gente vai deixar aqui. Tem que deixar o exemplo e construir um legado. Todo mundo vai para o mesmo lugar, acredito eu. Então, ninguém é melhor que ninguém. Então, se Deus te deu mais do que você imaginava ter e mais do que você precisa, você tem que devolver. Você tem a obrigação de devolver. Você precisa mais do que você tem? Não. Não. Você
Você precisa ter um avião, um helicóptero? Não precisa. Você precisa viver bem, ter saúde, ter fé e ajudar quem precisa, porque nem todo mundo teve essa oportunidade. Como o Brasil é o país das oportunidades, a gente tem que construir as oportunidades. Gerando emprego, gerando projetos, incentivando as pessoas, provocando as pessoas, mudando a consciência das pessoas em relação a isso. Ah, não vou doar, cada um faz o que quer. Mas a gente precisa mudar essa... Eu não estou dizendo que o brasileiro é egoísta, pelo contrário. O brasileiro ainda não é solidário. Teve uma pesquisa recente, e até o Zé Eduardo Setúbal comentou, que entre os 5 prioridades de doação no Brasil, a primeira é a esmola. Então, a primeira é a esmola, é ruim. Primeiro que tem muita gente precisando, e segundo que você dá por pena. Então, a gente tem que mudar essa cultura. E é isso que eu tento fazer, pequenininho do jeito que eu sou, participando de grandes projetos e tentando levar as pessoas. Ontem tínhamos 500 pessoas, grandes empresários, com o propósito da educação. Mas vocês fizeram festa. Não é. A gente tem que fazer. A gente tem que mobilizar para poder atrair e virar a chave das pessoas e trazer o dinheiro. Temos que trazer o dinheiro, temos que trazer o recurso. É isso que a gente precisa fazer. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai ser um país melhor daqui a 30 anos. E é isso que eu tento trabalhar todo dia, dar o exemplo para os meus filhos, com o apoio da minha esposa, para a gente poder deixar um legado para as próximas gerações. É isso, é simples. Cláudio, agradeço muito por essa conversa, foi muito boa. Tratamos de diferentes assuntos aí, de mercado imobiliário, início da sua trajetória, mercado e agora filantropia, terceiro setor. E eu quero deixar um espaço aí para você fazer suas considerações finais, seja sobre o mercado, seja especificamente sobre a W Hilt, seja sobre filantropia, fique à vontade. Agradecer a Brainc, a você, a Fran, a todo mundo, pelo espaço sempre, né? Somos aí... A Brainc é meu xodó, né? Eu falo pro França, pra turma, que a gente começou lá atrás, né? Pequenininho, cresceu tanto, com uma representatividade enorme e principalmente com uma equipe muito boa. E é isso que a gente precisa. E a gente precisa mesmo de ter meios como a Brainc para a gente poder desenvolver o nosso negócio de forma sustentável e equilibrada. Quanto à W Hilt, vamos trabalhar, a empresa está indo super bem, estou muito feliz, assim, uma realização pessoal minha de poder criar uma empresa que acho que tem um futuro muito próspero pela frente. A gente já teve um passado recente muito, muito bacana, muito legal, com os sócios, eu, o Rogério, o Ivo, o Sérgio e todos os parceiros, temos vários sócios aí, e eu acredito e tenho... uma boa percepção, uma intuição de que a empresa vai longe. E eu quero que ela cresça, Andréia, porque eu quero que ela... Não que ela fique... Que ela vire uma referência, que ela seja exemplo para as pessoas, como uma empresa para que ela possa devolver. Uma empresa para a gente poder mostrar, falar, olha, dá para fazer, dá para acreditar, vamos empreender. Não é fácil, mas dá para fazer. Então... O recado é, vamos ajudar, vamos trabalhar. O Brasil é muito próspero, como eu digo, muito próspero, tem muito desenvolvimento e a gente precisa continuar criando oportunidades para todo mundo. Obrigada, Cláudio. Até uma próxima. Obrigado, querido. Lembrando vocês que, além do canal no YouTube, o IncorporaCast também está nos principais agregadores de podcast. Até uma próxima. IncorporaCast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.